Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Denildo Araújo e esse é mais um episódio agora tratando do lado do Evangelho. Nós estamos aqui hoje com uma convidada que veio de muito longe para encontrar a gente e a gente ter esse diálogo hoje aqui sobre o Evangelho, sobre essa carreira, essa trajetória dela. E quero que vocês recebam, onde vocês estiverem, com a salva de palmas, com muita alegria e prazer no coração, Daniela Mello. Que honra estar aqui com a gente hoje. Tô querendo arenear o Ecanã Tchomaquiam Siratã, Torotexó, Nietzsche, Aponanri Tchongui. Já quero cumprimentar todos, né, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast CTR Produções. Poder falar um pouquinho, né, acerca do meu ministério, um pouquinho da minha história. E eu creio que através da minha história você será tocado. Glória a Jesus. Amém. Nós aqui nos sentimos honrados de ter a sua presença, a presença do seu esposo aqui, a sua filha. Obrigado mesmo. Daniela, o podcast a gente trata sobre evangelho, cultura, a cultura indígena, né? E a gente também trabalha meio ali nessa questão da educação escolar indígena aqui em nossa região. E a gente também tem desafios, né, Cleita? A gente enfrenta aqui muitos desafios. E, portanto, falando de desafio, conta pra gente um pouco da sua história. Mas antes de contar essa sua história maravilhosa, que eu tenho certeza que ela é desafiadora, queremos ouvir você adorando o nome do Senhor, com essa identidade pataxó e com esse coração cheio de fé em Cristo Jesus. Tá bom, vamos lá cantar uma canção. Puxa
Kshatrioka Toro desho tachiba eboshe Hachuchai ho Toro desho pokaira Pashishatrioka Toro desho tachiba eboshe Hachuchai ho E mesmo chorando vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar, mas o meu interior está sendo renovado dia após dia, dia após dia. Ele renova as tuas forças todo dia. Dia após dia. Aleluia, Jesus. Glória a nós te damos, Senhor. Que canção linda, Daniela. Parabéns, que Deus abençoe. Está aqui com a Amém. gente também o Rock Olive fazendo essa sonorização no teclado. E é uma canção linda, né? Por que Glória que a você Jesus. escolheu essa canção e para traduzi-la? Antes de a gente também estar ouvindo aí esse nascer do dia para você. Essa canção, eu sou uma pessoa que eu canto aquilo que eu tô vivendo naquele momento. Quando eu escolhi essa canção, né, foi um momento que eu mais precisava de renovo, de força. E quando eu ouvi essa canção, tudo que eu senti foi renovo. Eu precisava, né, me sentir renovada novamente. E foi aonde eu traduzi essa canção. Até porque eu fiquei 2 meses traduzindo essa canção para me gravar, né? Sim. Aí foi aí onde eu comecei a traduzir ela, trabalhei em cima dela. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus tem falado através dessa canção. E eu sou muito grata ao Senhor por isso, né? Eu creio sim. Já está quase chegando aí, uma margem de 5, cadê? Eu estava olhando 7. aqui, ó, 7. 5, 7. Foi esse aqui a 11, né? Não, perdão. Foi há um ano, né? É, há um ano. Está chegando a 8, na verdade, né? 8.000, né? 8.000 encontros dessa canção e eu tenho certeza que uma grande porcentagem desse alcance aí, corações têm sido tocados pelo Espírito Santo, assim como essa canção veio para Amém. você, né? No momento difícil. E a gente falando de pós-dia, dia após dia, onde é que esse dia ele brilha para você, né? Essa Dia sua após dia, história, né? onde é que ela inicia A minha a história, sua né? história? Eu vou trazer ela nesse sentido meio da canção, né? Onde é que o dia ele raia para você? Onde tudo começou, né? A minha história, né? Para quem não me conhece hoje, né? Eu faço parte de uma etnia, né? Dos povos Pataxó. Sou ali da aldeia Mãe Barra Velha. E foi ali, né? Onde tudo começou, né? A minha história. Para quem não sabe, né? Eu canto ao Senhor, adoro ao Senhor desde os meus 6 anos de idade, Oh, né? glória. E foi dali onde a minha mãe, os meus irmãos viram, né, o dom, aquilo que Deus havia entregado para mim, né? Porque a minha mãe conta que desde o ventre, ela com 8 meses de gestação, quando ela foi no hospital, até mesmo sem ela saber, né, quando ela foi fazer ali o meu ultrassom, né, antes dela fazer, Deus já falou com ela, Deus já tinha enviado uma Amém. pessoa, uma mulher de Deus para falar com ela quem eu seria hoje. Olha, Então, antes dela entrar na sala de fazer ultrassom, Deus enviou a mulher e falou assim: você já fez ultrassom dessa
criança que está no seu ventre? E aí? Ela falou, ainda não, eu vou entrar na sala. E quando minha mãe estava ali em pé na porta do hospital, a mulher falou assim, vai ser uma menina. E através dessa menina, Deus irá fazer grandes coisas através dela. Creio. E Deus irá levar essa criança que está no seu ventre, os 4 cantos da terra, para levar o louvor e a palavra do Senhor. E tudo que eu vivo hoje é através de uma promessa. Tudo iniciou com uma promessa que Deus determinou sobre a minha vida. Porque a promessa que Deus faz nas nossas vidas, tudo tem um estágio, né? Sim, Tem um estágio que ele faz e que ele determina. E quando ele determina, nós vamos e fazemos aquilo que ele determinou sobre a minha vida. E eu acredito que isso tudo começou quando eu era bem pequena, né? Antes do ventre, Deus já havia falado quem eu seria hoje. Que promessa linda, né, Cleiton? É. Porque a gente vê aí que o que Deus promete, ele Ele garante, cumpre, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a própria palavra dele nos afirma, né? Que aquele que começou a boa obra, fiel. ele é fiel para terminar. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela sempre continuará sendo de pé sobre as nossas vidas. Amém. E é isso onde minha história começa, né? É desde criança mesmo. Tem uma fase, né, das nossas vidas que a gente acaba afastando do Senhor, né? Mas quando Deus escolhe, é aquilo, né? O escolhido, ele não tem escolha. Sim, sim. Quando Deus escolhe, quando ele determina, não tem para onde correr. E quando você fala desse momento de sair um pouco da presença, você fala desse período de adolescência. É a né, adolescência, principalmente. né? E nesse território Barra Velha, né, da Aldeia Mãe, como é que foi essa questão do ministério, né? Porque já vem dessa promessa e ali, Aldeia Barra Velha, também um local histórico, né? Foi em sala de aula, escola, igreja, como é que dá-se esse dia após dia do seu ministério que você entende? Na verdade, tudo começou, né, depois que eu voltei realmente, né? Tudo depois dos 13 anos, eu afastei, né, um pouquinho da presença do Senhor, durante aos 14, 13 anos. E quando eu fiz 16 anos, foi daí onde tudo começou, né? Porque vem as nossas falhas, né? Vem as nossas falhas como servo do Senhor. E naquele momento, né, que quando eu fiz 16, 17 anos, eu me apeguei realmente. Eu me apeguei realmente na presença do Senhor e Ele começou a renovar as minhas forças, né? Tudo que eu canto hoje, né? Ele começou a renovar minhas forças dia por dia. Eu fui começando a me apegar na palavra, comecei a me apegar no louvor, né? E hoje, até porque hoje na minha casa, uma pessoa que vive do ministério 100% é eu. Amém. De 8 irmãos. Apenas eu, assim, vivo realmente do meu ministério. E eu acredito que do meu ministério mesmo, realmente, eu comecei a viver com meus 17 anos. Glória a Deus. Que eu falei Glória assim, a partir de hoje, eu vou viver totalmente do meu ministério. Foi a partir dos 17 anos E é que eu coragem, comecei. viu? Até porque eu casei novinha, né? Eu Coragem, casei, fé. quando eu casei com meu esposo, né, que eu comecei realmente a me entregar 100% do meu ministério. Dia por dia, né? Dia Ele vai após dia. renovando as nossas forças, vai nos dando novas experiências, né? Sim, sim. E essa experiência vai nos dando paciência, e como diz Paulo, né? As provações geram a gente experiência, paciência, e vai a esperança que não nos traz confusão. É verdade. Você falou, a gente dialogando aqui mais Sim. antes de iniciar o podcast, sobre as influências, né? Como é que Sim. você vê essa questão da rede que está em nossa volta, dessas amizades, né? Como lidar com elas? Porque, como você me disse, elas são base também do que nos faz tanto distanciar de Deus, quanto também quem está em Deus nos aproximar de Deus. E você é cantora, tá nessa rede de influenciar. Como é que é isso? O que você recomenda para os jovens, né, sobre amizades? Hoje, sim, quando eu era adolescente, né, eu sempre procurava pessoas que me aproximavam de Deus. Porque hoje muitos jovens
infelizmente, estão sendo influenciados, né? Sim, sim. Mas hoje o que eu trago, a gente tem que ser, não tem que ser deixado, né, ser influenciado pelas amizades. Eu sei que é muito difícil hoje ser jovem, é muito difícil mesmo. Até porque a minha adolescência na aldeia, né, hoje os jovens estão se perdendo, né, ali no meio das pessoas que não servem, né, ao Senhor. É muito difícil hoje viver realmente. Servir ao Senhor não é fácil. Eu acho que a partir do momento que a gente decidimos assim, eu quero servir ao Senhor, a gente tem que abrir mão Sim, das nossas renúncia. próprias vontades. Não é fácil ser jovem cristão hoje, não é fácil. Mas hoje o que eu influencio é a gente se apegar na palavra do Senhor. Porque quando nós temos a palavra do Senhor, pode vir qualquer influência, pode vir qualquer coisa que nós vencemos quando nós estamos firmes no Senhor. Nós temos que ter uma base, né? E a base tem que ser a palavra, tem que ser o Senhor. É o que diz Mateus, né? É, Se você estiver firme na rocha, na rocha que é o vai vir Senhor, né? as chuvas, as tempestades, a enxurrada e não vai te abalar. Isso é propósito, E viu, hoje o Daniela? nível de ansiedade dos jovens, né, tá muito Altíssimo. forte no meio da juventude, né, da adolescência. Hoje tem muitos jovens sofrendo, né, com ansiedade, né. Hoje vemos aí muitos problemas, né, mas Deus é um Deus que nos dá força. Deus é um Deus que nos sustenta quando nós estamos dentro da palavra do Senhor, né. Então, eu no meu Instagram, eu procuro influenciar muitos jovens, né? Amém. Que Continue. eu sempre levo, aonde eu vou, eu levo um pouquinho falo um pouco da minha adolescência, né? Falo um pouquinho da minha vivência na aldeia, porque hoje os jovens com 12 anos já estão se perdendo, adolescentes, né? Já estão se perdendo no meio das drogas, e é muito triste isso, né? Muito triste. Cada vez mais, né, o índice está aumentando e a gente entende que, pelos dados do IBGE, o Brasil ele é líder, né, na América, ele é líder em casos de depressão e ansiedade, né? E é terrível essas questões. Mas a gente, ouvindo a sua história, eu ouvindo a sua história pela questão das influências, das amizades, né? Você falou também da questão dos seus irmãos e você vem de um lar cristão, Sim. né? Me conta um pouco mais sobre essa história de você, sua família ali, nesse contexto do cristianismo, né? A minha família, sim, né? Como eu cresci no lar evangélico, né? No início de tudo mesmo, a minha família foi um incentivo para mim no início de tudo, né? Porque o meu pai hoje, né, não está aqui junto com a gente, mas ele não era evangélico, não foi evangélico, ele aceitou o Senhor no luto, no último suspiro. E a influência mesmo, quem me influenciou mesmo foi a minha mãe e as minhas irmãs, né? Porque quando eu era pequena, a minha mãe, ela era da Maranata, né? Na época, ela era da Maranata. E na Maranata, vocês sabem que não tem oportunidade de você chegar ali e cantar e tal. Sim. Aí, as minhas irmãs, né? Começou a me influenciar. Eu era bem pequena, né? Elas começavam a cantar dentro de casa. E dali surgiu, né, essa vontade de estar, né, na presença do Senhor. Até porque na época que minha mãe era da Maranata, tinha um pastor, né, que ele falou assim, vamos, o nome da minha mãe é Tiana, vamos, Tiana, lá para Madureira, que a Madureira tem oportunidade lá, a gente pode influenciar, pode ajudar a Daniela a seguir o ministério, a gente vê que ela canta, ela tem uma tonalidade de voz até bonita. E foi ali onde tudo começou, né? A minha família, assim, eu vejo a minha família como a minha base, né? Eu fico Amém. até Emocionado. emocionada, porque às vezes hoje é muito difícil. Hoje, a gente que somos cristãos, a gente que tem... Eu falo eu na minha adolescência, né? A gente que tem um pai ou uma mãe cristão, a gente tem que valorizar muito, muito, muito mesmo.
Você que tem um pai, pastor, uma mãe que talvez está ali, né, envolvido na obra do Senhor, a gente tem que valorizar muito, porque eu não tive isso. Eu tive assim, a minha mãe sempre foi cristã, mas quando a gente tem um pai, pastor, uma mãe que está ali sempre envolvida em tudo, é tudo mais fácil. Outra rede de apoio, principalmente É tipo um espiritual, né? apoio, né, um apoio ministerial. Foi Deus mesmo. Foi tudo Deus. Deus, a minha família mesmo, para mim foi um incentivo no início, né, quando eu era bem pequena. Entendi. Mas depois, quando eu cresci mais um pouquinho, se eu não me apegasse realmente em Deus, eu acredito que eu não estaria hoje de pé, né? Os planos de Deus são maiores que o nosso, né? Mas eu sou muito... Como é que é o nome do seu esposo? George mesmo. George, fazendo aqui menção, né? Importante estar aqui um pregador da palavra de Deus. Muito obrigado pela honra de estar aqui também. A Maria Ana Merri. Ana Merri veio aqui prestigiar esse momento, está com a gente. A sua história é linda, é emocionante. Eu também venho de um lar não evangélico, mas de um lar, diversas culturas de matriz africana, né? Mas eu vim conhecer Jesus com uns 12 anos. De lá para cá foi muito desafio Adolescência, para né? mim, porque as minhas amizades, né, elas não eram evangélicas. E elas zombavam muito. Ah, agora virou crente, já começou a vestir aquelas calças. E aí eles falavam, aquelas calças de velho, misericórdia, ficou velho antes da hora. E esse tipo de conversinha acaba mexendo com a gente, né? Mas eu segui firme, né? Em 2008, tinha 12 anos e hoje eu tô com 29. Então aí são mais de 15, 16 anos, né? 16 anos de evangelho. Mas só passando por esses mesmos assim, processos, desafios diante da sociedade. E hoje, dentro da universidade, é complicado, viu? Ser cristão, igual o pastor Raios fala, não é fácil. Eu acho que a vida mais difícil é ser cristão. É o que eu Nesse falei, sentido né? da sociedade, né? É abrir mão das suas próprias vontades, porque se a gente for olhar pro olhar do ser humano, das pessoas, se a gente for olhar pro pensamento das pessoas, se a gente for olhar pro que as pessoas for falar, E pensa, o que elas pensam, é tudo. Se você vai pra igreja, agora virou crente. Se tu não vai, vai se perder, vai virar alguém aí. Se você faz qualquer coisa, você tá errado. E isso é importante. Talvez vocês não ouviram, mas o Cleiton está falando que ainda mais difícil é quando temos essa identidade indígena e somos cristãos. Como é que é o seu olhar sobre isso? Você eu sofre algum assim, preconceito, mal recepção em alguns espaços? Como é que são as dúvidas das pessoas em relação a isso? eu assim, graças a Deus, eu falo de mim, né? Eu não tive muita dificuldade em questão disso, não. Porque eu sou uma pessoa que não. Eu influencio as pessoas a se apegar mesmo, sabe? Porque hoje mesmo, como eu faço traduções de músicas, né? As pessoas acham isso interessante, né? Sim. Aonde você chega, nossa, isso é muito lindo Olha que e legal. tal. Então, eu vejo que hoje ser cristão indígena, para mim, assim, eu falo de mim. Para mim, eu não acho dificuldade, porque quem olha, vê eu cantando assim no idioma indígena, olha isso como, caraca, deve ser muito bom, sabe? Compartilhar isso com as pessoas e isso acaba influenciando as pessoas, Sim, né? sim. Tem muitas pessoas, sim, que têm preconceito, né? Isso eu tenho preconceito com os indígenas, né? Porque tem vários lugares que a gente chega e as pessoas ficam se perguntando, né? Como é que é lá na aldeia? Como é que é ser cristão? Hoje, né, tem pessoas que falam, lá vocês... Como é que vocês ficam lá e tal? Graças a Deus eu não tive, assim, muita dificuldade, né? Dificuldade em questão de ser cristão e indígena. Porque onde eu vou, eu conto, né? Eu levo um pouco da minha cultura, que é através da nossa linguagem, né, materna, da nossa linguagem indígena. Sim, Então, isso acaba influenciando as pessoas, né? A se apegar, a se aproximar mais do Senhor, né? Esse processo de tradução, você mesmo traduz? Eu mesmo que Na traduzo. escola? A tradução da linguagem indígena hoje eu faço, né, através da educação, né, da escola.
né? Foi da Escola Indígena Pataxó, da aldeia Barra Velha, aldeia Mãe. Eu moro na aldeia Mãe. E sou muito grata, né, aos meus professores. Na época, quem dava aula é o professor Aripoche Pataxó. Já quero deixar aqui o meu agradecimento a ele, porque eu aprendi muito, né, na escola. E sou muito grata. E você, né, que tem sua escola, valoriza, né, a linguagem indígena, né, hoje que tem na nossa escola, né, nas aldeias. Amém. E, inclusive, falando dessa questão do Pachurran, né, Cleito? Foi agora dia 12, a cooficialização do Pachurran. A foi. língua do povo Pataxó, essa língua guerreiro. Dia 12, a lei 013/2025, não só oficializou o Pachurran, mas também a LIPS, né, isso? A língua indígena de sinais Pataxó. Então, para a gente é uma conquista incrível, maravilhosa, porque, além disso, é um reparo histórico para a gente, um fortalecimento de identidade e cultural. Vamos falar um pouco desses projetos, porque toda essa trajetória a gente merece falar das vitórias, né? Glória a Deus. Vamos falar desses projetos. Como que foi esse seu primeiro contato com a Toda Music, né? Você procurou, eles te procuraram? Como é que é esse... Na realidade, isso surgiu do meu coração, né? Surgiu. Foi de mim. Eu sempre tive vontade de gravar, né, algo profissional. Na realidade, hoje eu sou muito grata ao meu esposo, né? Porque ele que me incentivou a fazer essa gravação. No início eu não queria, né? Mas ele falou assim, não, amor, vamos gravar. E a gente começou a orar, começou a buscar, né? A começar a gravar. Tudo começou, né, com essa canção, né, dia após dia. Aí eu comecei a traduzir ela. Aí o meu esposo, vamos gravar? Falei, vamos. Aí, mas como é que a gente vai fazer para gravar? Não tinha condições. Foi tudo pela fé, né? O que eu falo hoje é que nós que servimos ao Senhor, nós vivemos pela fé, né? Tudo nós fazemos pela fé. O nosso cenário pode estar aqui, não pode ter nada, mas quando a gente depositamos a nossa fé no Senhor, pode ter certeza que a gente conseguimos. E aí, não tinha nenhuma condições, meu esposo, vamos gravar, vamos. Aí ele começou a procurar, né? Aí viu lá as gravações da Toda Music. Sim. E chegou e mandou mensagem para eles, né? Aí eles deram lá a oportunidade. Se vocês quiserem gravar. A gente foi para São Paulo. Aí o meu esposo, graças a Deus, o meu pai ainda estava vivo, né? Ele sempre, o sonho dele também foi ver um dia gravar, fazer alguma música profissional, até porque o ano que vem a gente está aí com alguns projetos também que eu queria, né, que ele tivesse aqui hoje, mas quando a gente entrou em contato com eles, com a gravadora, aí o meu esposo, a gente estava até em Minas, morando em Minas, né? Aí o meu esposo entrou em contato com eles. Aí eles falaram assim, é só agendar, a gente recebe vocês aqui na gravadora e a gente faz esse projeto. E assim, isso tudo surgiu foi da gente mesmo, sabe? Sim. Porque hoje a gravadora, assim, né? A gente que entra em contato com eles, né? Pra gente fazer alguma coisa profissional. Aí a gente foi pra Toda Music, a gente gravou. Eu acho que, se eu não me engano, tem 1 ano, né? Que a gente fez a gravação de dia após dia. E... assim, foi tudo meu esposo. Foi ele que arquitetou tudo. Eu só fui. Em questão dessa gravação aí, é ele que ficou assim por trás de tudo, né? Ele falou assim, vamos gravar. A gente fez até umas rifas, né? Jogou no Instagram, o povo começou a ajudar. Meu pai também pagou uma gravação para mim. Ele viu, né, que eu tinha vontade de gravar. Ele falou assim, eu vou pagar uma gravação e vocês correm atrás da outra. E a gente correu, fez rifa. O povo da igreja ajudou também, porque o nosso cenário não estava favorável, para fazer essa gravação. E foi tudo pela fé. Né? E hoje nós gravamos para a honra e glória do Senhor. Ajudou muito, né, o meu nível lá no Instagram também. Muitas pessoas começaram, né, a compartilhar, muitas pessoas foram alcançadas, até porque essa canção dia após dia bateu 120 mil no Instagram. Muitas pessoas, né, está sendo alcançada através dessa canção, através desse projeto. E tudo foi assim que começou, né? Foi tudo de nós mesmos. Meu esposo que me ajudou, ele está ali.
views? Na época que eu fiz, antes de eu fazer, eu tava com acho que 1.000 e poucos seguidores, né? No Instagram. Hoje eu tenho 10.600, né, B? 10.600 no... Então, isso tudo foi um incentivo, né? Sim, sim, Ele claro. foi... E parabéns, né? Porque muito bem, demos uma pausa aqui, né, para fazer uma observação técnica, mas já estamos de volta, tá? A gente estava falando sobre essa questão da população, né? A questão das visibilidades nas mídias. Como é que você vê hoje a questão da fama, né? Você se importa com a fama ou não? Como é que é o seu olhar sobre isso? Eu sei que você espera que muitas pessoas estejam lá no seu canal e tal. Eu entendo assim, né? Que você espera que muitas pessoas estejam lá acompanhando o seu trabalho. Você entende que o que levou esse alcance a outras pessoas foi a questão cultural ou a questão do evangelho cristão mesmo, cristianismo? A questão música gospel. Qual que é o seu ver aí? Hoje, a minha visibilidade, tanto no Instagram, né? Como algumas pessoas me conhecem, é através da linguagem indígena, né? Como hoje eu faço traduções de músicas do português para o Pachorrã. Hoje, muitas pessoas, o meu nível, né, tem crescido muito através das canções indígenas, né? Sim. Foi através disso, né? Por isso que a gente procurou aí, né, fazer essa gravação da canção Dia por Dia. Porque antes da gente gravar, eu estava apenas com 1.000 seguidores no Instagram. E depois que a gente lançou a canção Dia por Dia, né, que foi na linguagem indígena, a gente foi para 10.600 no Instagram. E através disso, né, foi que cresceu na realidade, tanto nas culturas, nas etnias indígenas, outras etnias também foram alcançadas, né, através da linguagem indígena. Até porque tem muitas pessoas que me mandam mensagem no Instagram. Nossa, eu não sabia que cantava, que a gente poderia fazer traduções de músicas evangélicas. As pessoas acabam me mandando mensagem no Instagram. Então foi através da cultura, né? Da cultura. Porque hoje tem muitas pessoas que cantam músicas gospel, né? Só que o que cresceu mesmo foi a cultura. O diferencial hoje, né, foi a minha cultura, né? A minha vivência na aldeia, as pessoas procuram saber, né, como é que é. Então foi isso que cresceu, que já fez conhecer crescer, a história, né? através da canção, né? E é um fortalecimento, como eu falei antes, mas né, é um fortalecimento do Pachorrã, dessa questão cultural da mesmo. linguagem, né? Porque você leva a palavra de Deus e as pessoas também voltam a conhecer a cultura. Vamos de volta na CTR Podcast. Olha só, mais uma vez a gente paramos por uma questão técnica. E nós estamos falando sobre popularidade, sobre esse fortalecimento cultural, desse alcance nas mídias, a visibilidade. E nós cremos que o evangelho ele deve chegar em toda a criatura, porque senão não virá o fim, né? Dito Jesus, essas palavras. Daniela, né? Você falou sobre essa questão do alcance por meio da cultura, né? Do Pachorrã. E o que você vê a respeito da fama, né? Você gosta da fama? Você acha que ela é perigosa? Não é? Ou você não liga muito para essa questão? E você se importa mesmo que o evangelho alcance? Como é que é? Eu tenho mais o meu propósito, né? O meu propósito é para que vidas sejam alcançadas, né? Vidas sejam evangelizadas, vidas sejam alcançadas através das canções, através da palavra, né, que é a nossa base, que a palavra é Jesus. E se nós não tivermos a base, né, que é a palavra, que é o Senhor Jesus, nós não deixamos nada, né, nada nos afligir, né? Porque hoje, infelizmente, as pessoas estão deixando a fama, né, ir para a cabeça, acham que, né, a fama é tudo. Mas o meu maior propósito é para que vidas sejam alcançadas, né? Eu quero, né, evangelizar, né, através... Porque hoje o celular a gente pode usar, né? Tanto para coisas boas, mas também para coisas ruins, né? Mas o propósito maior é usar para que vidas possam ser alcançadas, evangelizadas através da cultura, né? Do dialeto indígena. E graças a Deus, muitas pessoas
têm sido, né, alcançadas. Muitas pessoas às vezes mandam mensagem, eu fui curada através. Nossa, quando eu ouço o idioma indígena, não estou entendendo nada, mas eu estou sendo renovada através dessa Amém. canção. Às vezes eu estou cantando ali, a pessoa não está nem sabendo o que eu estou cantando, mas já sente, né? Então, um propósito presença maior dentro. é isso, né? Esse Tem é o uma meu essência propósito. naquela mensagem ali. E isso é quem toca. A gente falamos do primeiro projeto, Dia Após Dia, de Valessa, Maísa, Dia após dia, né? como é que é? Valessa, Maísa, Valesca mais. Valesca, Maísa. E tem a outra de Larissa Pires, né? A Tua Palavra, como é que foi o mesmo processo? O mesmo Demorou mais? processo, Como é que né? É tudo que eu vivo, né? Deus, ele determinou, né, sobre a minha vida, uma palavra, uma promessa, e foi aí onde eu gravei, né, a tua palavra, né? Relembrando lá das Lembrando, 8 né, meses. das promessas que Deus havia feito sobre a minha vida. E hoje tudo que, assim, eu não vou falar tudo que eu vivi porque eu tenho muita coisa para viver, eu tenho muita acredito. coisa para aprender ainda, né? Tenho muitas coisas para vivenciar na presença do Senhor, mas eu creio que Deus, ele determinou, né, uma promessa sobre a minha vida, ele determinou a palavra, e essa canção é onde eu gravei, né, que é a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores. Então Deus, ele tem propósitos maiores sobre as nossas vidas, né? Nós temos um objetivo, um propósito, como nós já falamos aqui, o propósito maior, né, é levar a palavra do Senhor e evangelizar as vidas, né, que precisam, né, ser evangelizada. Então isso tudo foi promessa de Deus, né? Tudo se iniciou com a promessa, né? Quando Deus determina, a gente tem que fazer. Independente se a gente está ali, né? Pode estar na situação que for. Quando Deus determina sobre as nossas vidas, ele determinou, já foi. Então, vamos ouvir a tua palavra. Pode Vamos ser? ouvir tua palavra? E aí a gente volta dando início sobre os projetos futuros. E para quem está nos assistindo, né, também, se Deus determinou uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, você pode estar passando por um momento de frustração, um momento de dor, né? Mas quando Deus, ele determina uma palavra sobre as nossas vidas, ele é um Deus que cumpre, né, sobre as nossas vidas. E hoje eu só estou vivendo o início de uma promessa, né, onde tudo começou, né? Eu só estou vivendo apenas o início. Eu creio que Deus, ele tem muitas coisas ainda para realizar através das canções, né? Amém. E vamos cantar a tua palavra? Daniela Melo, com a tua palavra, de Larissa Pires. Isso. Quantas vezes eu perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Escute, tu olhas o vento e diz, filho, isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz, filho, isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz, eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra
grandes e maiores. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu com os olhos normais, mas ele viu com os espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou. Ele não me abandonou. Ele não me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Ele faz-me ver além dessa dor. Ele não me abandonou. Ele não me abandonou. Ele nunca te abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Ele não me abandona. Ele faz-me ver além dessa dor. Glória a Jesus. Como prova de que ele não te abandonou. Ele nunca nos abandona, né? Contando a sua história, né? Olha você aqui contando a sua história. E Deus, ele fala, dá a sua palavra e ele garante. Né? Ele garante, né? Ele Tudo aquilo que ele... Permite te dar essa oportunidade de você acompanhar o processo. Né? Porque muita gente acredita que Deus faz a promessa e ele já vai cair de paraquedas lá na bênção. E não é assim que Eu funciona. acho que tudo é uma escada, né? A gente começa assim, do baixo, e só vai crescendo, né? E tudo é uma experiência e um propósito, né? Às vezes a gente faz um projeto e fala assim, não deu certo, mas é porque Deus quer que nós vivemos experiências primeiro, né? Sim. Porque nada acontece da noite pro dia, né? Acho que tudo tem um propósito, tudo tem uma experiência, né? Se nós passamos por uma frustração, Deus tem um propósito. Às vezes o não de Deus, né? Ou não. Tem um propósito. Às vezes Deus quer coisas melhores pra gente, né? Até porque eu falo também de mim. Eu já tive muitas oportunidades. Deus já tem enviado muitas e muitas e milhares de pessoas para me ajudar. Mas Deus falou não. Ainda não é o momento. Ainda você tem que viver experiências. Eu acho que tudo é experiência, né? Nós temos que viver primeiro as experiências pra gente contar lá na frente, né? Eu não tenho dúvida, o Tiago mesmo, em sua carta, ele vai dizer que as tribulações, os processos da vida é a prova da nossa fé. Da nossa fé, Então, é verdade. se a gente não ter esse momento de aproveitar isso aí, que não é fácil, não é bom a questão dos problemas, mas temos que passar. Você falando de projeto também, e dessa tua palavra, que prova que está com a gente no momentos difíceis e tal, como é que estão os projetos novos? Tem autoria vindo aí? Tem, Porque, graças a você Deus. disse comigo aqui que é cover, né? Vem, conta Na pra realidade, esses covers aí, né, que a gente gravou, foi só de início, né? Pra gente começar a trabalhar no Instagram, a gente começou a gravar vídeos, jogar no Instagram. E esse ano também a gente vai começar a trabalhar no YouTube, né? No YouTube, porque, igual você falou, tem alguns vídeos caseiros lá, vídeos mais simples, mas em nome de Jesus, o ano que vem eu quero trabalhar no YouTube, eu quero fazer um novo projeto aí de canções autoral minha mesmo, né? Que eu creio que Deus, ele nos dá experiências pra gente contar, e eu comecei a escrever, né? Meu esposo também fez uma canção, né, que a gente quer lançar também, em nome de Jesus. O meu esposo, ele fica por trás da mídia, mas ele também compõe, viu? Ele compõe. E a gente tá com esse projeto aí para lançar em 2025, em nome de 2026, em nome de Jesus, 2026, vai dar certo. Em nome de Jesus. Tudo é uma promessa, né? Exatamente. O que a gente tá falando aqui desde o início, né? Então é isso aí, a gente tá com esse projeto aí, eu creio que Deus vai alcançar muitas vidas, né? Assim como Deus tem alcançado através dessa canção dia após dia, Deus vai alcançar ainda mais. E na realidade a gente começou e a gente tá aí para trabalhar nesses projetos. E amém. Em nome de Jesus, vamos pra cima. Para encontrar essa mulher vai ser difícil. Vamos esperar o tempo para você ver. Vai ser difícil, vai estar, como disse, lá nos 4 cantos da terra. Amém, glória a Deus. Você teve um período ali
bem nos vídeos como a gente tá falando aqui, você cantou com Nívia Maria, né? Sim, Nívia eu Maria gravei uma canção com ela. foi tocando violão. Nívia Maria é uma amiga nossa, né? Muito querida, né? Uma pessoa muito batalhadora também, tem uma história muito linda. E eu fiz alguns vídeos também caseiro com ela, que eu postei lá no YouTube. Ela é uma pessoa também que, através das canções dela, traduz também, né? Tem algumas traduções. Deus tem alcançado muitas vidas através da vida dela. Eu gravei um vídeo com ela no YouTube. Já faz muito tempo. Foi desde o início mesmo, quando eu casei com meu esposo. Acho que tinha 1 ano só, quando a gente casou, que a gente gravou um vídeo com ela, que a gente se conheceu logo no início, né? Sim. Foi muito bom mesmo Hoje a vocês história estão dela. quantos? 7 anos? Quantos anos de 7 casado? anos. 7 Vamos para 7 anos juntos. Estamos em empate. Eu e minha esposa estamos 7 anos também. E seu bebê tem quantos anos? Tem 3 aninhos 3 ela. anos. O meu tem 1 Ah, ano e na meio. Merri. 1 ano e meio. É o Samuel Parruante Alves. Então, assim, eu entendi que você vem de uma palavra de Deus, ainda nos 8 meses, né? Estava na barriga da mamãe. E Deus te garantiu, deu garantia para sua mãe, deu propósito para sua vida, de hoje está alcançando milhares e milhares de vidas, tá bom? Isso é uma história inspiradora, transformadora, né? Porque quem acompanha e vai conhecer a sua história por meio desse podcast vai ser ainda mais motivado. E você continue aí indicando, compartilhando os vídeos da Daniela e seguindo as redes sociais. O YouTube vem em 2026, né? Ainda mais personalizado. Em nome de Jesus. Personalizado. E quem está assessorando? Meu esposo meu esposo cuida do meu Instagram, ele tá por trás de tudo aí. Assessor, pregador. Ele é meu assessor, ele é pregador. Graças a Deus que ministério lindo de vocês. Eu acho que se tem uma pessoa que mais acredita no meu ministério é o meu esposo. Amém. Né? É uma pessoa que Deus colocou na minha vida mesmo para crescer em tudo, tanto espiritual, né? Tanto espiritual como ministerial, né? A minha vida ministerial cresceu muito depois que eu conheci ele. Sou muito grata pela vida dele. Lindo, obrigado por contar a história pra gente. A gente se sente muito grato mesmo. Eu tenho certeza que quem ouvir essa sua história ainda mais vai ficar cheio da graça de Deus, que é uma história movida pela mão de Deus, né? Amém. E você tem uma mensagem para deixar para os jovens, adolescentes, para as pessoas que te seguem? Porque a gente vai finalizar esse quadro aqui com uma canção. Pode ser? Mais uma canção? Então, pensa aí nessa canção. Mas antes pode contar, deixar sua mensagem, deixar ali, né, direcionado. Enquanto minha participação aqui, eu agradeço de coração mesmo a presença de vocês, tá? E siga nossas redes sociais também, CTR Podcast, lá no YouTube oficial, né? CTR Podcast Indígena Oficial no Instagram. E que Deus tem grandes obras na vida de cada um de vocês. Tanto a gente abordando a questão do evangelho, quanto na questão cultural, educação escolar indígena, né? E que Deus abençoe a todos. Finalizando por aqui esse quadro. E fica com vocês, Daniela Mello, abençoando a vida. Ertonia misu Hukainchai tamoshi apirabi Ochumancha yuan Arnantoro techofa moshi pabi Japuteru Famoshi orissa Suniatai Namai sonia misu Me anchuhão xerro choma piata Ho choma piata Me anamai son Ho choma sainja apetoi Suniatai Namai sonia misu Tua doce voz que me guia em meio ao fogo
presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Já quero aqui agradecer, né, primeiramente a Deus por esta oportunidade, né, de estar participando aqui da CTR Produções. E quero dizer para vocês que é um privilégio, né, servir ao Senhor, né, ser cristão indígena, né. Para mim é um privilégio. Eu quero agradecer a Cleito, né, que está aí por trás das mídias. Que Deus continue assim abençoando esse projeto e que através desse projeto, né, que vocês têm aqui, né, que vidas, né, possam ser alcançadas. Eu creio que aqui também virão pessoas e mais pessoas, né, que vão aqui compartilhar as histórias, né, e o propósito maior é para que vidas venham ser alcançadas. Eu sou muito grata ao Senhor. Muito obrigado. Nit na mais som. Muito, muito bom esse projeto. Deus continue abençoando vocês. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês, jovens, adolescentes, como a minha fase da adolescência foi na presença do Senhor, não tem coisa melhor. Se apegue em Cristo. Se apegue na palavra do Senhor. Se firma na presença do Senhor, porque Deus, ele tem grandes propósitos para realizar sobre a sua vida. Se Deus tem uma promessa para você de fazer uma faculdade, faça. Se Deus tem um chamado na sua vida, segue o chamado, porque eu acredito que coisas boas virão sobre a sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus.